Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Indo para Tito, capítulo 2, o versículo 3 abre um assunto aqui que é muito interessante, principalmente numa época quando as mulheres se acham inferiorizadas pela Bíblia. Algumas acham até que Paulo tinha raiva de mulher, um solteirão frustrado, alguma coisa desse tipo. Versículo 3, Tito 2:3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Isso aqui demonstra qual é a atitude de uma mulher idosa. Idosa não significa necessariamente 100 anos de idade, né? Uma mulher mais velha do que uma jovem que está começando aí na sua vida também de família, coisa assim. As mulheres idosas, uma vez uma irmã, numa assembleia aqui no Brasil, ela chegou para mim e falou assim, nós estamos pensando em mudar daqui, porque a gente nem faz nenhum efeito na assembleia, né? Então nós vamos pensando em mudar para outra cidade, porque aqui todos são jovens, então tem bastante irmãos jovens ministrando e tal. Eu e o meu marido, a gente não tem nenhuma atividade. Eu falei, vocês que pensam, vocês têm sim os cabelos brancos, que tem um peso, porque quando os jovens têm também na Assembleia pessoas idosas, eles têm um respeito que eles não teriam se eles ficassem soltos ali, só entre jovens. Então a simples presença de irmãos e irmãs idosos já coloca um peso de seriedade na Assembleia. Então os jovens percebem que eles estão ali, tem papai, mamãe, vovô e vovó estão olhando, melhor me comportar, né? Então deixei claro para ela da utilidade e da importância que eles tinham, mesmo não abrindo a boca, não fazendo nada, só a presença deles já era suficiente para isso, para colocar peso nas coisas que eram praticadas naquela assembleia. E eles, felizmente, não mudaram, acabaram continuando ali naquela cidade. Mas aqui ele mostra como as mulheres idosas devem ser sérias no seu viver, praticamente a mesma instrução dada para os homens idosos, né? Como convém às santas, não caluniadoras. Aqui tem uma coisa assim, interessante, esse não caluniadoras. A palavra caluniadora aqui, no original, ela é diabolos, no grego. Diabolos. O que significa diabolos no grego? Falso acusador. Diabo. Então, na realidade, uma pessoa que faz acusações falsas, uma pessoa que faz fofocas, uma mulher que faz fofocas, ela está sendo um diabo, um diabolo. Ela está praticando aquilo que é obra do diabo. Lá em Apocalipse fala do acusador. Em Apocalipse 12, versículo 10, diz assim, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. O acusador de nossos irmãos é derrubado. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então pensa assim, dia e noite Satanás está diante de Deus, diante do Senhor, acusando os salvos, acusando os filhos de Deus. Olha o Mário lá, olha lá, o senhor viu o que o Mário andou fazendo? Ouviu o que ele falou? Olha lá, ó, tá vendo? Ele fala que crê
Ele fala que é salvo, que é santo, mas vê o que ele está fazendo lá. Olha só, vê se pode uma coisa dessa. Ele está acusando os santos dia e noite. Então, uma pessoa que faz acusações contra os irmãos, faz calúnias, faz fofoca, está fazendo o serviço do diabo. Sem ganhar nada. Sem ganhar nada. Está trabalhando de graça, fazendo a obra que é dele. Deixa ele fazer, não entre você nessa, não. Como convém às santas não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Viu aí, mulher não pode beber vinho. Não é isso que fala aqui. Aqui está falando não dadas a muito vinho. Mas era suco de uva na época. Tá, então troca isso aqui, ó, não dadas a muito suco de uva. O que acontece se a mulher beber muito suco de uva? Vai mais vezes ao banheiro, mas não tem nada a ver. Na Bíblia, vinho é vinho. Aprenda a ler a Bíblia e não querer substituir. Um dia uma mulher me escreveu falando assim, como é que pode Jesus incentivar o alcoolismo? Eu falei, mas como assim? Ele transformou água em vinho, incentivando o alcoolismo. Olha a cabeça da pessoa. Olha a cabeça da pessoa, porque vai nessas igrejas que eles colocam que você vai ser salvo se não beber, se não fumar, se não fizer isso, não fizer aquilo, não fazer... Aí a pessoa acha que o Senhor Jesus fez o quê? Transformou água em suco de uva, então? Não tem cabimento, porque a Bíblia fala, né? O vinho alegra o coração do homem. Isso está lá no Salmo. Lá não diz o suco de uva alegra... Eu tomo suco de uva, eu compro suco de uva de litro, né? Aqueles grandão, assim, 1,5 litro. E todos os dias na refeição eu tomo um copo de suco de uva. E eu não me sinto mais alegre com isso. Eu não fico embriagado bebendo suco de uva. Então é muita ignorância a pessoa achar que o vinho na Bíblia era suco de uva ou que era sem álcool, como esse que você compra hoje, que só conseguem produzir hoje. Era impossível produzir vinho sem álcool 2.000 anos atrás, porque não tinha geladeira, não tinha tecnologia para tirar o álcool, porque eles pegam um vinho com álcool e tiram o álcool do vinho. É isso que eles fazem, né? Cerveja sem álcool é a mesma coisa. A cerveja é feita com álcool, depois tira o álcool da cerveja. Então, quando a pessoa quer adaptar a Bíblia à sua religião, as coisas dão bem errado, né? Então, a mulher não deve ser não dadas a muito vinho. Claro, uma mulher, para ela ser sóbria, para ela não ser caluniadora, ela deve estar no controle das suas faculdades mentais. Não pode estar bêbada, não pode estar, né, falando besteira, não pode... Mestras no bem. Mestras no bem. Pense assim, eu estava uma vez, acabou a reunião, a gente estava conversando, e tinha um irmão aqui em Limeira, e o filho dele, agora já é casado e tal, né? Mas na época ele era pequenininho, ele devia ter uns 4, 5 anos, eu acho. Então nós estávamos do lado de fora do salão, encostados no muro ali, conversando. E esse irmão, aí eu comecei a perceber, o filhinho do lado dele. Então esse irmão passava a mão no cabelo, o filhinho passava a mão no cabelo. Ele não estava percebendo o que o filhinho estava fazendo. O filhinho estava imitando tudo. Ele pegava, cruzava os braços, o menininho cruzava os braços. Aí quando ele pegou e pôs um pé no muro assim... O menininho foi pôr o pé no muro, quase caiu, né? Porque estava imitando tudo que o pai fazia. Isso é o que as pessoas olham para uma pessoa mais velha. Como ele faz? Muitos filhos aprendem por imitação. É por imitação que muitos filhos aprendem. Então, essa mulher ela tem que ser assim, sóbria, não caluniadora, santa, séria no seu viver, mestra no bem. Por quê? Agora vem a parte melhor. Quando você vê muita mulher cristã reclamando, né, que mas como é só a Bíblia é machista, só fala de homem, mulher não pode falar na reunião, né? Isso é cultura daquele tempo. Hoje a mulher está livre, não sei o que e tal. Uma mulher que acha que a Bíblia está sujeita à cultura daquele tempo, então vai ter que aceitar também tudo que é feito hoje em nome da cultura do nosso tempo. Tem que aceitar que homem case com homem, mulher case com mulher, que banheiro seja os dois sexos no mesmo banheiro. Vai ter que aceitar a cultura. Por que fica reclamando então dessas coisas? Não é? Não tem nada a ver com cultura a Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus para todas as épocas, e principalmente as cartas. Então, quando lá em 1 Timóteo, podemos abrir lá em 1 Timóteo, no capítulo 2 de 1 Timóteo, quando diz, o versículo 8 diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas e sem ira nem contenda. No original, esse homens aqui, do versículo 8, é varões. Aner, em grego, aner. A palavra grega é aner, que significa sexo masculino. É homem mesmo, não é humanidade em geral aqui. Não está falando assim, eu quero que os homens sejam felizes quando a gente fala da humanidade em geral, mas não, aqui não. Aqui é aner, quero que os homens, os machos, os do sexo masculino, orem em todo lugar. Por que aqui deixa tão claro isso? Porque a mulher não deve orar em todo lugar. Claro que ela deve orar em casa, ela deve orar na hora que vai dormir, na hora que acorda, na hora que come, na hora que dá graças pelo alimento e tal, mas não publicamente. Não é lugar da mulher orar publicamente. Isso é simples de entender, está muito claro aqui. Porque ele vai fazer o rebatimento agora do outro lado. Versículo 8 diz de 1 Timóteo 2, quero, pois, que os homens, os varões, os masculinos, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres, as fêmeas do sexo feminino, se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então ele mostrou duas atividades aqui, uma para homem e outra para mulher, uma para varões e outra para varoas, que não deve se misturar essas coisas, né? E depois ele vai continuar no versículo 11, agora falando especificamente da mulher. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Mas a mulher não pode falar? Pode, a mulher pode falar. E nós vamos voltar lá para Tito para ver onde a mulher pode falar e como a mulher pode falar. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade de homem, como fala na versão atualizada, que está melhor esse versículo. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade de homem, mas esteja em silêncio. Por quê? Por que a mulher não pode ensinar? A resposta está aqui, ó. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Adão não foi enganado. Ele sabia exatamente o que a serpente estava falando. Ele sabia exatamente que a serpente estava enrolando Eva. Mas ele, por amor de Eva, ele vendo que Eva estava indo para o buraco, estava caindo na conversa da serpente, ele foi junto. Porque Adão, nós devemos lembrar, ele é uma figura de Cristo. E Cristo foi também feito pecado na cruz por amor da igreja, da sua noiva, a igreja. Ele foi consciente de que seria feito pecado na cruz. Feito maldição ali na cruz, mas foi por amor. Não foi ignorantemente. Mas Eva, sim, foi enganada. Adão não foi enganado. Então, como a mulher foi enganada, ela é mais suscetível a ser enganada também quando ela ensina. E não só isso, mas ela caiu na conversa de Satanás, lá no Jardim do Éden. E foi por isso que lá no Jardim do Éden, Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente, para que a mulher ficasse até protegida de não ser enganada pela serpente. Mas as mulheres hoje, até mulheres cristãs falam assim, não, mas eu quero ensinar, eu vou criar um canal no Twitter, no YouTube, não sei onde, para eu explicar a Bíblia. Minha filha, você pode explicar a Bíblia quanto você quiser, mas você está errada.
Você pode até falar coisas certas, mas você está errada na sua atitude. Porque não é o lugar de uma mulher ministrar a palavra de Deus publicamente. Não é lugar da mulher orar em público. Está aqui escrito. Para que serve a palavra de Deus? Não é lugar da mulher falar na igreja, como fala em 1 Coríntios 14. Acaso a palavra de Deus veio de vós ou para vós? Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 14. Ou seja, foram vocês que inventaram a Bíblia ou a Bíblia veio para vocês? É isso que ele vai dizer lá em 1 Coríntios 14. Podemos até abrir 1 Coríntios 14, versículo, lá no final do capítulo. Ele fala assim no versículo 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também a lei ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Ah, não, mas na igreja que eu vou não é vergonhoso, porque nós somos modernos. A parede é até pintada de preto para parecer boate. Minha filha, está tudo errado. Vai fazer o quê? Não está errado, está tudo errado. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Ah, mas e se eu não tenho marido? Interrogue um irmão mais velho. Pergunte para o irmão mais velho. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. É vergonhoso. Porventura, o versículo 36... Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou seja, vocês que inventaram a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Vocês são os autores da palavra de Deus ou ela foi dada para vocês? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são costumes da época de 2000 anos atrás. Não, são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Ele tá falando aqui com desdém, né? Ele está usando de desdém. Ah, você não quer obedecer isso? Então não obedeça. Não obedeça. É como que você fala para um filho quando ele quer mexer com fogo, insiste. Você quer mexer com fogo? Então vai lá. Vai lá, queima a mão à vontade. Pode mexer no fogo. Então isso aqui, muitas vezes levam irmãs a ficarem tristes, decepcionadas, porque elas falam assim, puxa, então eu não tenho importância nenhuma, não sirvo para nada nas coisas de Deus. Ah, agora que entra essa... Por que a mulher, lá em Tito, capítulo 2, por que ela tem que ser mestras do bem, como fala no versículo 3? Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para ensinarem. Ah, mas se a mulher não pode ensinar... Pode, dentro de um círculo que Deus estabelece, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então tem um ministério imenso para uma mulher. O dia que ela terminar de fazer tudo isso aqui, ensinar todas as irmãs mais jovens, aí ela vem a reclamar então, porque daí fala, acabou, não tem mais o que fazer. Vai ter que fazer a vida inteira, porque vai sempre ter irmãs mais jovens precisando aprender a ser prudente, a amar seus maridos, a amar seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então existe um ministério amplo, grande, enorme, imenso, para as irmãs mais velhas. Agora aqui vem um ponto importantíssimo. Se você ler esse capítulo de Tito, você vai ver que ele fala como os velhos devem ser, no versículo 2. Então Tito tinha que chegar para os velhos e falar assim, vem cá, isso aqui diz a palavra de Deus, pá. Como as mulheres idosas devem ser, Tito tinha que chegar nas irmãs mais velhas e falar assim, vem cá, pá. Mas e as mulheres jovens? Tito não ia ensinar as jovens? Não.
As jovens tinham que ser ensinadas pelas idosas. Não era para Tito entrar nesse terreno, porque ele podia escorregar e cair. Isso é muito importante entender. Não cabe a um irmão jovem ensinar ou aconselhar irmãs jovens. Não cabe. E aqui veja que essas irmãs jovens são casadas, porque fala mulheres novas, serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Então, são mulheres jovens em começo de vida de casado com maridos e filhos. Um irmão jovem não deve querer ser conselheiro dessas irmãs jovens. Ah, mas ela está com problema num casamento, não sei o que. Bom, então chame um irmão casado com a esposa e vão os dois dar conselhos para ela. Ou chame uma irmã idosa, como fala aqui, e vai essa irmã idosa fazer esse aconselhamento. Mas o jovem não deve fazer isso. Muitos dos casos de adultério, isso no livro do Bruce Yancey ele fala isso, né? Dentro de igrejas evangélicas, são pastores que vão fazer aconselhamento matrimonial e acabam se envolvendo com a mulher lá que está fragilizada. Ela entra na sala dele, fecha a porta e ali dentro ele fica sozinho com ela fazendo aconselhamento. E às vezes vai fazer outras coisas que não são muito aconselháveis, né? Então muitos casos de adultério acontecem nesse ambiente com uma jovem esposa fragilizada que está com problemas com o marido e um pastor, às vezes jovem, que acaba se engraçando com ela, porque os dois estão ali num momento, criando clima, né? Então, por isso que aqui, Paulo deixa muito claro, Tito ia falar para os velhos, Tito ia ensinar as velhas, mas Tito não ia ensinar as jovens. O trabalho de ensinar as jovens ia ficar com as mais velhas. E depois ele vai continuar agora a missão de Tito, a exortar jovens, homens, a exortar servos, né? Esses são os próximos versículos aqui de Tito, capítulo 2. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.